Grandes bênçãos estão incluídas na observância do sábado, e a vontade divina é que ele seja um dia de alegria para nós. Houve júbilo na instituição do sábado. Contemplando com satisfação as coisas que havia criado, Deus declarou muito bom tudo quanto havia feito. O céu e a terra vibravam então de alegria. Embora o pecado tenha entrado no mundo e manchado a perfeita obra divina, o Senhor ainda nos dá o sábado como testemunho de que um ser onipotente, infinito em misericórdia e bondade, criou todas as coisas. É intuito do Pai Celestial preservar entre os homens, mediante a observância do sábado, o conhecimento de si mesmo. Seu desejo é que o sábado nos aponte a Ele como o único Deus vivo e verdadeiro, e pelo conhecimento dele possamos ter vida e paz. O tema da lição de hoje é o sinal da aliança. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar com seus amigos. Peça também um curso bíblico. Os contatos estão na descrição do vídeo. Olá para você que é inscrito no canal Pão do Advento. Voltamos para mais um estudo da Palavra de Deus. Vamos continuar aqui estudando o tema das alianças, né? O tema geral da nossa lição desse trimestre é a promessa, focando na promessa da aliança. Nós estudamos a aliança do Sinai no vídeo passado, né? E hoje nós vamos falar sobre o sinal da aliança. Então o tema de hoje, o sinal da aliança. Quando Deus fez uma aliança com Noé, ele também deixou um sinal. Havia um sinal no céu, né? Um arco-íris, né? A palavra de Deus fala do arco. Nós comentamos sobre o arco na lição que falava sobre a aliança com Noé. Na aliança com Abraão, havia também um sinal, a circuncisão. Nós não chegamos a comentar aqui, né? Porque a gente não consegue comentar, infelizmente, a gente não consegue comentar tudo, né? Tem tanta coisa aqui, eu fico, na hora de preparar o vídeo, de fazer aqui um mapinha de tudo que eu tenho que falar, eu fico até meio perdido, porque é muito assunto, tem muita coisa, e a gente poderia fazer um vídeo de 2, 3 horas aqui e não dava conta, né, de falar tudo. E, infelizmente o vídeo tem que ser curto. Então nós temos, né, mas vai guardando aí na memória aí. Vai anotando também, anota na sua Bíblia. Nós temos na aliança com Noé, o sinal da aliança é o arco-íris. Com Abraão, nós temos a circuncisão, né? É um sinal na carne. A circuncisão ela foi estabelecida ali com Abraão, e ela não foi estabelecida assim à toa, né? Muita gente acha estranho isso da circuncisão. É que Abraão ele havia quebrado ali, né? Deus havia feito um pacto com Abraão, e Abraão, de certa forma, Abraão quebrou o pacto de certa forma, né? Ele não rompeu completamente, ele não se rebelou, né, exatamente, mas Deus havia prometido a Abraão que ele teria um filho com Sara. Não interessa se Sara já era idosa, se Sara era estéril, se Deus falou que ele ia ter um filho com Sara, ele ia ter um filho com Sara. Ele tinha que ter confiado em Deus. Mas aí ele acabou fazendo o quê? Ele foi e teve relações com a sua serva e teve um filho com a serva. Em seguida, Deus aparece, instituindo a circuncisão. Por quê? A circuncisão é um sinal no órgão sexual masculino. Justamente para que Abraão lembrasse que ele havia quebrado o pacto, né? A sua relação deveria ser apenas com a sua esposa. E o filho dessa relação seria o filho da promessa. O filho que lhe nasceu da sua serva, não, ele até participaria da promessa. Deus falou assim que daquele filho, né, ele faria uma grande nação. Mas a promessa, né, o filho da promessa não era aquele menino. Né, o plano de Deus não era aquele. Abraão, infelizmente, quebrou, então Deus estabeleceu ali o sinal ele refez. Deus refez a aliança com Abraão, reforçou a aliança, e agora teria que ter um sinal. Então toda criança do sexo masculino deveria ser circuncidada ao 8º dia. Todas, né? A partir de Abraão em diante,
todas as crianças deveriam ser circuncidadas. E esse mandamento foi cumprido até os dias de Paulo, né? Então esse era o sinal da aliança com Abraão. Agora, agora a aliança com Moisés também tem um sinal. Nós vamos falar sobre esse sinal hoje. Então vamos ao primeiro texto. Os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua de geração em geração. Então o sábado, ele torna-se o sinal da aliança do Sinai. Então o sábado se torna o sinal da aliança do Sinai. Por exemplo, quando Moisés recebe todas as instruções de como ele deveria construir o santuário, né, de como ele deveria dispor ali, ele teria que fazer segundo o modelo que ele viu no céu. Quando foi dadas as instruções para ele, em seguida o texto aparece com o sábado. O sábado aparece no meio da descrição, e quem lê assim fica sem entender, mas por que o sábado está ali? O sábado ele vai ser mencionado várias vezes no livro de Êxodo, no livro de Deuteronômio, porque ele é, nesse pacto com Moisés, o selo, o sinal. Ele é o sinal da aliança entre Deus e a humanidade. Ele não é um sinal entre Deus e Moisés. Ele não é um sinal apenas entre Deus e os israelitas. Infelizmente, a interpretação que vigora no mundo evangélico, no mundo cristão, né, muitas linhas de pensamento defendem de que esse sinal foi um sinal apenas para o povo judeu, apenas para o povo de Israel. Mas não é. E a gente vai entender um pouco disso hoje. Para a gente poder entender bem isso, nós temos que ir, como eu sempre digo, nós temos que ir ao começo de tudo. Então nós vamos ler agora Gênesis. O primeiro tópico da lição é Origens. Gênesis 2, 2, 3 diz assim: E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Então esse texto aqui se encontra ali no capítulo 2, no início do capítulo 2. Então nós temos o capítulo 1, a descrição da semana da criação, mas a semana não termina no capítulo 1. Ela vai terminar no início do capítulo 2, né, quando a palavra de Deus declara que Deus descansou nesse dia. Ele, na verdade, fez três coisas nesse dia, três coisas que tornam esse dia muito especial. O texto fala assim, que Deus descansou, né, no início do verso, ele descansou nesse dia. Deus cansa? Deus se cansa? Deus não se cansa, né? Isaías falou que Deus não cansa. Cansaço da parte de Deus não tem nem sentido. Deus é todo poderoso, não existe cansaço em Deus. Deus não dorme, né, como ser humano, Deus não se cansa. Mas ele descansa no sétimo dia, porque os filhos de Deus, eles participam da realidade divina por meio do exemplo que o próprio ser divino dá. Então o ser divino, ele descansa para que os homens descansem também. Agora, não quer dizer que no sétimo dia Deus parou de fazer tudo. Veja, Deus, ele não para nunca. Deus parou o trabalho da criação. Então a atividade dele, a atividade criadora, cessou no sétimo dia. Agora, o trabalho de mantenedor, não. O de mantenedor não cessa, porque, por exemplo, se Deus parasse de manter, os mundos cairiam, né? O universo entraria em colapso, o ser humano deixaria de existir, porque ele que nos mantém vivos, né? Ele que mantém os átomos girando na matéria. Então Deus, ele não para nunca, né? Jesus mesmo, ele falou assim, olha, meu pai trabalha até hoje e eu também. Então muita gente pega esse texto e acha que ele está anulando o sábado ali. Não, Jesus não estava falando de trabalho secular. Não tem nem sentido, né? Meu pai trabalha até hoje e eu também. O pai dele do céu era marceneiro? Não. Ele não estava falando daquele tipo de trabalho. O trabalho que Jesus estava falando, se referindo ali, era a missão dele. A missão. Qual era o trabalho de Cristo aqui na Terra? Jesus não veio do céu para ser marceneiro aqui. O propósito não era esse. Né? De repente, se José tivesse uma outra profissão,
ele seria de uma outra profissão. Não era trabalho a questão ali. Quando Jesus fala que o pai dele trabalha e ele também, ele está se referindo à missão, a missão de salvar. E a missão de salvar nunca, jamais, ela é uma quebra do mandamento do sábado, jamais. Vocês viram aí na introdução o vídeo da cura de um paralítico ali que estava no tanque, aguardando as águas se mexerem para ser curado. O dia em que Jesus curou aquele paralítico foi um sábado. Jesus curou aquele paralítico num sábado. E os fariseus ficaram alvoroçados, porque não era permitido, não era lícito fazer isso no sábado. Só que Jesus vai mostrar em muitas passagens que eles estão errados. Né? No dia de sábado não é proibido fazer o bem, é muito pelo contrário. O dia de sábado é um dia especial para isso. A gente tem que fazer o bem todos os dias, mas o dia de sábado, o dia abençoado, ele se torna especial. Imaginem vocês, imagine que você fosse aquele paralítico ali naquele dia. Aquele paralítico era um judeu. Ele sabia que era um sábado. Ele sabia que era um dia de descanso. E ele estava ali procurando cura. Veja, receber a cura no dia de sábado não era problema nenhum. Ele queria se jogar naquelas águas ali. E era sábado, ele ia fazer isso. Não tinha ninguém mexendo com ele. Mexeram com ele só depois que perceberam que Jesus estava ali nas imediações, né? E realizando o seu trabalho. Os fariseus estavam ali ao pé de Jesus para tentar fazer com que ele caísse de alguma forma. Então aquele homem foi curado um dia de sábado. Olha, aquele sábado se tornou um sábado inesquecível na vida daquele homem. Naquele sábado, Deus deu o verdadeiro descanso para ele. Porque ele estava cansado daquela vida. A vida de pecado e a vida de sofrimento. Deus não apenas curou aquele homem, perdoou também aquele homem. E essa não foi a única cura de Jesus no sábado, viu? Nós temos o relato de 7 episódios, 7 curas, todas no sábado. Não só curas, mas Deus expulsou demônios também. Tudo isso no sábado. Esse era o trabalho de Jesus no sábado. Você não vai encontrar em nenhuma passagem da Bíblia falando que Jesus estava fazendo trabalho de marcenaria no sábado. Você não vai encontrar isso. Não vai. Nem pesca, ele não mandou os discípulos pescar no sábado. Não tem isso na Bíblia. Não tem. Né? Você não vai encontrar nem ele, nem os discípulos dele fazendo isso. Muito pelo contrário, você vai encontrar eles guardando o sábado. Olha só. Muita gente também declara que a palavra sábado não aparece aqui no livro de Gênesis 2. E ela realmente não aparece. O que aparece é sétimo dia. Só que a palavra descanso, né, que aparece no texto, quando fala que Deus descansou nesse dia, a palavra descanso, ela na verdade é uma palavra, a raiz da palavra é a mesma da palavra sábado. Né? Olhem aí na tela, a palavra descansou no hebraico Shabá, está relacionada ao substantivo sábado, Shabá. A palavra sábado não é empregada em Gênesis 2, 2, 3, mas é certo que o autor pretendia afirmar que Deus abençoou e santificou o sétimo dia como sábado. Né? Isso aqui é uma fala de G.F. Waterman, que é um teólogo aí, que escreveu sobre o sábado, sobre a questão do sábado. Então, o descanso ali é o descanso sabático, que é o do sétimo dia. Né? Êxodo 20 vai confirmar isso aí. Então Deus, ele descansa, as 3 coisas, né, que eu havia falado que ele fez. Descansa, entenderam o descanso, né? Ele abençoa o sétimo dia. E tem um detalhe, quando Deus abençoa alguma coisa, não há nada que retire a bênção dele. A não ser no caso dos seres humanos. O ser humano, por exemplo, ele é abençoado, mas a bênção no ser humano, ela sempre é condicional. Então, se o homem quebra as condições, ele perde a bênção. Não é que Deus deixa de abençoar. Se o homem está dentro das condições, ele é abençoado. Se sai das condições, perde a bênção. Agora, todas as outras coisas que Deus abençoa, não perdem a bênção jamais. Né? O privilégio de ser abençoado por Deus, ninguém perde. Se você está dentro das determinações, dentro da aliança, você não perde a bênção. Então, então não tem como o sábado perder essa bênção. Jamais. Nunca foi retirada. Né? Tente encontrar na Bíblia alguma passagem onde a bênção do sábado é retirada ou colocada sobre outro dia. Nunca acontece isso. Nenhum outro dia da semana
eu não estou dizendo que os outros dias da semana não sejam abençoados, não é isso. Essa aqui é uma bênção especial. Ela recai, só é proferida na Bíblia para o sétimo dia. Então ele descansa, abençoa e santifica. O sábado ele é um dia santificado, ou seja, ele é um dia, ele não é só santificado, como ele também é um elemento de santificação. As duas coisas. A partir do momento que ele se tornou santificado, ele se torna um objeto santificador. Por exemplo, o santuário, essa figura do objeto santificado, a gente encontra no santuário. Quem tocasse no santuário se tornava santo, era considerado santo, né, separado para Deus. Né? A palavra santo é isso, nesse sentido. Ela não se refere apenas às virtudes, não. O ser santificado é um ser separado para Deus, algo que foi tomado para o uso santo, o uso exclusivo de Deus. Então o sábado foi feito nesse sentido. Né? Não tem nenhuma passagem na Bíblia que cancele isso. Então é um erro muito grande achar que o sábado foi estabelecido ali no Sinai. O sábado já está aqui no Gênesis, desde o início. Então vamos lá. O teólogo Karl Barth sugeriu que o descanso de Deus no final da criação fizesse parte da aliança da graça, na qual a humanidade foi convidada a descansar com ele para participar do descanso de Deus. Então a humanidade, ela participa do descanso de Deus. É um presente de Deus. É um presente à graça. Né? Talvez você não entenda ainda o que é graça, mas a graça é isso, é o dom imerecido, são as bênçãos imerecidas que Deus concede. Tudo isso é graça. O perdão de Deus é graça, porque o homem não merece o perdão. O homem não tem nada nele que possa se apropriar desse perdão, que possa exigir de Deus o perdão. Apenas a graça. E nós só podemos exigir a graça de Deus por causa do sangue que o Filho de Deus, né, para os judeus antigos, o sangue que Jesus derramaria. Para nós que vivemos hoje, o sangue que Jesus derramou. Então vamos ao tópico seguinte, o sábado antes do Sinai. Esse eu vou comentar brevemente, tá? Êxodo 16, capítulo de Êxodo, leiam lá, capítulo de Êxodo 16, fala sobre o maná. O derramamento do maná acontece antes do Sinai. Antes do Sinai. E o que Deus faz? O povo de Deus está no deserto, não tem comida. E o que ele faz? Ele faz com que caia comida do céu, o maná. O povo encontrava toda manhã como se fosse uma farinha espalhada pelo chão, né? Eram como se fossem grãos de coentro espalhados pelo chão. E eles juntavam aquilo ali e faziam bolos, assavam, né? Usavam da forma que quisessem usar. Era um alimento que supria todas as necessidades do povo judeu. Esse alimento caía todos os dias. Só que na sexta-feira ele caía em dobro. Ele caía em dobro. Por quê? Porque na sexta-feira o povo tinha que recolher aquilo ali em dobro, eles preparavam o suficiente para a sexta-feira e deixava já preparado uma porção para o sábado, porque no sábado não ia ser derramado o alimento. Não ia. Aí alguém pode falar assim, mas quer dizer que então Deus não proviu o alimento para eles no sábado? Não. Deus provia o alimento para eles no sábado, só que provia no dia anterior ao sábado. Deus fazia com que... Porque aquilo ali lembra que eu disse que Deus cria durante os 6 dias, mas no sétimo ele descansa? Então, ele não fez esse trabalho, ele não podia fazer esse trabalho no sábado. Ele fazia na sexta-feira, né? No sexto dia. Então, no sexto dia, Deus criava o maná. E o povo recebia o maná em dobro para poder comer no sétimo dia. Não é proibido comer no sétimo dia, tá? Muita gente acha que, então não se pode nem comer. Não, a Bíblia nunca disse isso. Você pode comer e deve comer no sétimo dia. Deve comer todos os dias. Só que Deus provê. Então, o episódio do maná, ele nos faz entender melhor o sábado e a forma correta de guardar, de observar esse dia. Então, o episódio do maná nos ensina o seguinte. O episódio do maná levanta as seguintes questões. Qual é o dia de preparação para o sábado? 2. Qual dia da semana é o sábado? 3. De onde veio o sábado? 4. Que tipo de dia deveria ser o sábado? E 5. Seria o sábado um dia de jejum? Não. Você pode fazer jejum no sábado, sim. Não tem problema nenhum. Você pode
mas ele não é um dia obrigatório de jejum, de forma alguma, né? E sexto ponto, o sábado como prova de lealdade a Deus, porque infelizmente Moisés havia dito, olha, não vai cair no sábado, vocês peguem no sexto dia, porque no sábado não vai cair. Mas teve gente que não fez isso e foi procurar o alimento no sábado. E Deus se irritou, Deus não gostou. Quando eu falo irritou, é lógico, no sentido assim, estou apenas antropomorfizando, né, as atitudes de Deus, porque Deus ele não se irrita como nós nos irritamos. Mas Deus não gostou da atitude do povo rebelde. Ele fala, né? Até quando esse povo vai continuar me desobedecendo? Não era para eles terem procurado no sábado o alimento. Deus havia garantido, olha, no sexto dia você vai ter o suficiente. Não precisa procurar. E tinha um detalhe, hein? Se você por exemplo, caiu, segunda-feira, caiu o maná. Ah, eu vou guardar um pouco do maná para terça-feira, que pode ser que terça-feira não caia. Mas Deus disse que ia cair. Então o que acontecia com o maná guardado? Ele apodrecia, né? Enchia de bicho, né? Os vermes. No sexto dia, o povo recolhia para comer naquele dia e o restante eles guardavam para o dia seguinte. Aí o que acontecia? No dia seguinte não acontecia nada. Deus preservava o maná. Então, entenderam o que eu disse sobre a criação? Deus cria durante 6 dias, no sétimo ele não cria mais, mas ele preserva. Ele preserva. O pai e o filho trabalham todos os dias. Como? Preservando, salvando. Esse trabalho esse trabalho não fere o sábado, de forma alguma. O sábado, o que é exigido do sábado é o nosso trabalho secular. Trabalho secular no sábado, de jeito nenhum. Então vamos lá. Ao tópico seguinte, o sinal da aliança. Então vamos ao ponto aqui. Eu juntei os dois tópicos, sinal da aliança e sinal de santificação. Texto de Êxodo 31, 13 diz assim: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes o seguinte: Certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Então aqui nesse texto a gente tem um detalhe, ó. Lembra que eu disse que o sábado foi santificado, ele serve para santificar? Olha só, se guardarem os sábados, né, vocês serão santificados. Por que deveriam guardar o sábado? Para que todos soubessem que Ele é o Senhor que os santifica. Então a santificação está ali, ó, intimamente ligada com o sábado. Lembre-se, o sábado não é uma pessoa, não é uma coisa. O sábado é um período de tempo que Deus separou para ele. Se você prestar atenção na palavra de Deus, Deus sempre separa alguma coisa para ele. Lá no Éden, Deus falou assim, olha, podem comer de tudo, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não, é minha, não toca nela não. Não é para tocar. Não é que a árvore era má, né? Muita gente entende assim, a árvore era má. Não, havia um mandamento que dizia que não era para tocar na árvore. A árvore não pertencia. Tudo ali era de Adão, menos aquilo ali. Aquilo ali era terreno de Deus. Quando a Bíblia fala, por exemplo, do dízimo, o dízimo, Deus ele nos concede muitas bênçãos, mas 10ª parte dessas bênçãos, né, do nosso ganho, do nosso salário, pertence a Deus. É uma parte que nós não devemos tocar. Então Deus ele sempre tem restrições. E no tempo ele também tem. Então ele nos concedeu 6 dias, mas o 7º dia é dele. Né? Não quer dizer que a gente fica paralisado, imóvel, não. Nesse dia nós temos uma participação especial nesse plano de Deus, no plano da criação e no plano da redenção. Mas vamos lá. Êxodo 31, 16 e 17. Os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua, de geração em geração. Tá um detalhe aí, hein? Aliança perpétua. Como é que você entende perpétua? O que significa perpétuo? Perpétuo significa o quê? Perpétua porque não acaba, que não passa. É uma aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Aí é aqui que muita gente acha que Deus está falando só para o povo de Israel. Só que não se esqueçam de que todos aqueles que aceitam Jesus são filhos de Abraão e são israelitas. Ou seja, consequentemente são filhos também de Jacó, de Isaac.
são israelitas, no sentido, na verdade, no sentido mais importante, que é o sentido espiritual. Porque muita gente pode ser israelita de sangue e não ter parte nenhuma com Deus. Então, repetindo, entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia descansou e tomou alento. Então, olha só, o sábado, quando a gente analisa esse texto aqui, a gente chega à conclusão seguinte. A gente chega às seguintes conclusões. O sábado, ele é o sinal da aliança, e ele se torna sinal, por ser sinal da aliança, ele se torna sinal de muitas outras coisas, de várias coisas. Ele é o sinal de salvação, né? Quando você lê lá em Deuteronômio, a repetição da lei, é dito, né, que o motivo do povo receber o sábado é porque Deus, e o povo deveria guardar o sábado porque Deus o tirou do Egito. Na verdade, ele declara isso no Êxodo também, no início da lei. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que primeiro Deus salva para depois o povo obedecer. O sábado é anunciado a eles depois que são retirados do Egito, porque primeiro eles têm que ser salvos para depois obedecerem. Esse é o simbolismo da libertação do cativeiro egípcio. Primeiro libertação, depois Monte Sinai. Sinal de santificação, é o texto que eu li. A santificação, ela envolve relacionamento. Não há santificação sem o relacionamento com Deus. E guardando o sábado, esse relacionamento ele é amplificado. Eu não estou querendo dizer que quem não guarda o sábado não tem um relacionamento com Deus. Não é isso. Não é isso. Mas quando você guarda o sábado, esse relacionamento ele é amplificado. E na verdade, ele se torna pleno, porque esse é o plano de Deus. Esse é o plano bíblico. O sábado é um sinal de identificação. Veja que no texto declara assim que os povos, né, as nações saberiam que ele, né, ao guardar-se o sábado, os povos saberiam que eles pertenciam, né, o povo que guardava o sábado pertenciam a Deus, que Deus era o Deus que os santificava. Então, o sábado ele é um sinal de identificação do povo de Deus. Ele identifica. E isso, né, vai ter um significado pleno lá no livro de Apocalipse. Né? Mas isso é um outro assunto. Né? O livro de Apocalipse fala de um selo lá. Aquele selo que é mencionado lá, no capítulo 7 de Apocalipse, é o sábado. Ele é um sinal da criação, né? Porque ele identifica quem é o Criador, ele identifica o Deus Criador. Quando a gente vai lá no Apocalipse também é declarado lá. Em Apocalipse 14, quando fala do anjo voando pelo meio do céu trazendo o evangelho eterno, ele declara: adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa passagem céus, terra, mar e fontes das águas, na verdade é um texto retirado do mandamento do sábado. É uma lembrança do sábado ali também no livro de Apocalipse. Porque o sábado nos lembra quem é o Criador. Ele é um sinal de regeneração. Olha o que Jesus fez com o paralítico. O que Jesus fez com o cego de nascença. O que Jesus fez com o homem possesso. O que Jesus fez com a sogra de Pedro. O que Jesus fez com um homem com a mão paralisada. O que Jesus fez com a mulher curvada. E o que Jesus fez com o hidrópico. Então, todos esses milagres foram operados no sábado. No sábado, Deus regenerou a vida dessas pessoas. Deus deu novo sentido. Então, o sábado é um sinal de regeneração. O sábado também é um sinal escatológico. No livro de Apocalipse é que nós vamos entender bem isso. Porque no livro de Apocalipse ele se torna o ponto de grande controvérsia. Há um conflito ali de poderes. O Apocalipse apresenta um conflito de poderes. Nós temos o cordeiro de um lado e temos o dragão do outro. E um guerreia contra o outro. Nós temos Miguel, que é o outro nome para Jesus. E temos ali o inimigo de Deus, né? A serpente, a antiga serpente, que é Satanás, é o diabo.
Então, os dois guerreiam. E nesse conflito aqui na Terra, que acontece, né, o campo de batalha aqui na Terra, Deus tem um sinal e o inimigo de Deus também tem um sinal. Então nós sabemos que o sinal de Deus é o sábado. E o sinal do inimigo é o contrário do sábado. É também um outro dia que foi santificado, mas não por Deus, pelo homem. Foi considerado santo pelo homem. Né? Então, esse conflito aí é o que vai terminar a história da Terra. Mas esse também é um tema que dá um vídeo também. E ele é um sinal cosmológico, a cosmovisão do cristão, do crente, quando entende a lei de Deus e o sábado, ele vai conseguir enxergar, assim como ele enxerga toda a aliança percorrendo de Gênesis a Apocalipse, ele também vai enxergar toda a lei de Deus e o selo dessa lei, que é o sábado, de Gênesis a Apocalipse. Então ele faz parte, o sábado faz parte da cosmovisão cristã. Tudo isso aqui é apenas um resumo, um vislumbre do que encerra a verdade sobre o sábado. Então o sábado, ele é o sinal da aliança entre Deus e os homens. Sabendo disso, qual atitude você vai tomar? Talvez você que esteja vendo o vídeo seja de uma denominação que não tenha esse entendimento a respeito da palavra de Deus. Nós adventistas, respeitamos todas as denominações. Não consideramos vocês menos cristãos, né, do que nós. E não nos consideramos melhores do que ninguém por conta disso. O que nós estamos fazendo aqui é apenas transmitindo a verdade que nós entendemos que se encontra na palavra de Deus. Nós cremos piamente que essa verdade se encontra na palavra de Deus. Se você, ao ouvir essas palavras, entendeu e aceitou isso como verdadeiro também, então tome uma decisão. Aceite, né, o mandamento do sábado. Só falta esse. Se você já é um cristão, com certeza você já obedece todos os outros mandamentos. Só falta esse. Que Deus abençoe você para que você consiga para que você consiga dar esse passo na sua vida. Faça uma experiência. Se você acha que isso vai ser um grande impedimento, que isso vai trazer prejuízo para você, faça uma experiência então, faça uma experiência com Deus. Converse com Deus e diga: Pai, eu vou procurar obedecer esse mandamento. Eu vou fazer um teste. Eu vou fazer uma experiência. Me ajuda. Faça o teste. Você vai ver como que sua vida vai... você vai ver como a vida cristã vai se abrir de uma forma totalmente diferente para você. Né? Isso aconteceu comigo. O entendimento do sábado me fez conseguir, me ajudou a conseguir enxergar muitas coisas que eu não entendia na palavra de Deus, porque ele faz um link entre ele é um elo de ligação entre várias questões que estão ali, né, parece que separadas na palavra de Deus, mas não, tudo faz parte de um conjunto perfeito. E a lei de Deus, ela tem um selo especial que une tudo, que marca, que registra, que carimba ali a autoridade de Deus sobre todas essas coisas. E é o sábado. E você que já conhece o sábado, que guarda o sábado, talvez tenha que fazer uma reforma na sua vida. Né? Será que você está guardando o sábado da forma correta? Procure se informar. Né? No nosso vídeo hoje a gente vai poder dar os detalhes sobre isso, mas procure se informar, procure ler tudo que a palavra de Deus fala sobre o sábado, para que você entenda corretamente como o sábado deve ser guardado. Talvez para você o sábado esteja sendo um peso, como era para os antigos fariseus, porque os fariseus guardavam o sábado com a intenção de alcançarem a salvação. E para não ter perigo de desobedecer o sábado de forma alguma, eles criavam leis e ordenanças que tornavam o sábado enfadonho, pesado, né, cheio de tradições humanas. Jesus, ele cancelou tudo isso. Jesus, quando veio, ele guardou o sábado da forma como ele deve ser guardado. E ele mostrou que o sábado é um dia deleitoso, um dia de paz, um dia de graça, um dia de fazer o bem, um dia de sorver o máximo possível do Evangelho de Deus. Que Deus abençoe você, que você tome essa decisão se não tomou ainda, e você que já tomou, reforce a sua aliança com Deus. Faça um novo pacto com Deus e se entregue totalmente para a proclamação dessa verdade solene. Deus abençoe você.
vocês estejam conosco aqui no próximo vídeo. Até lá. Tchau.